Olá, sejam muito bem-vindos! Se planilhas enormes já tiraram seu sono, hoje a gente vai conhecer uma ferramenta que, olha, muda o jogo no Excel. Inspirado no conteúdo excelente do canal Professor Reginaldo MS, vamos desvendar juntos a famosa função C, de um jeito bem fácil e direto ao ponto. Tudo pronto por aí? Então, vamos lá! Vamos pensar numa situação bem comum. Uma planilha com centenas, talvez milhares de produtos. Já imaginou ter que conferir item por item, manualmente, para saber o que precisa ser reposto? Nossa, é uma tarefa que não acaba nunca e a chance de cometer um erro é enorme, não é verdade? Pois é, esse é um desafio bem real que muita gente encara. Mas a boa notícia é que o próprio Excel pode fazer todo esse trabalho pesado para a gente. E a solução para automatizar essa tarefa é muito mais simples do que parece. A gente está falando da função C, uma das ferramentas de lógica mais úteis e poderosas que existem no programa. Tá bom, mas vamos ao que interessa. Como é que essa função realmente funciona? E pode relaxar. Não precisa se assustar com nomes técnicos ou com a palavra fórmula. A lógica por trás dela é super intuitiva e a gente vai descobrir isso agora, passo a passo. Isso que a gente está vendo é a receita de bolo da função, a estrutura básica dela. É como se a gente desse uma instrução bem clara para o Excel. Algo tipo, Excel, verifique esta condição para mim. Se o resultado for verdadeiro, faça uma coisa. Se for falso, faça outra. Simples assim. E aqui fica ainda mais fácil de entender. A função tem só 3 partes. Primeiro, o teste lógico, que nada mais é do que a pergunta que a gente faz para o Excel. Depois, o valor se verdadeiro, que é o que a gente quer que apareça se a resposta para a pergunta for sim. E por último, o valor se falso, que é o que vai aparecer se a resposta for não. É uma estrutura de decisão bem direta. Pergunta, resposta para o sim, resposta para o não. Bom, chega de teoria, né? Vamos para a prática, porque o melhor jeito de aprender é fazendo. A gente vai aplicar essa lógica agora numa planilha de controle de estoque e construir a nossa função do zero, juntos. Então, vamos definir a nossa regra do jogo. Sempre que o estoque de um produto chegar a 8 unidades ou menos, a gente precisa de um alerta para fazer a reposição. Essa vai ser a nossa condição, o gatilho que o Excel vai ficar de olho para a gente. É a base de tudo. Certo, vamos começar a montar a fórmula. O primeiro passo é o nosso teste lógico, a tal pergunta para o Excel. Usando a célula F4 como exemplo, que é onde está nosso estoque, a pergunta é exatamente esta. O valor que está em F4 é menor ou igual a 8? É uma pergunta de sim ou não, e o Excel vai nos dar essa resposta. Perfeito. Agora, a segunda parte. O que acontece se a resposta for sim? Bom, se o valor em F4 for realmente menor ou igual a 8, a gente quer que o Excel escreva o aviso repor estoque. Um detalhe super importante. Sempre que a gente coloca um texto dentro de uma fórmula, ele precisa estar entre aspas, ok? E para fechar a nossa fórmula com chave de ouro, a gente define o que acontece se a resposta for não. Ou seja, se o estoque for maior que 8. Nesse caso, o Excel vai mostrar a mensagem estoque disponível. E pronto, tá aí nossa fórmula está completa e pronta para trabalhar para a gente. E aqui a gente vê a mágica da automação acontecendo. Com essa fórmula simples, aquele trabalho de verificar linha por linha manualmente simplesmente acaba. O Excel analisa tudo e já entrega o status de cada item, economizando um tempo enorme e diminuindo muito a chance de erro. Isso não serve só para estoque, hein? Serve para calcular comissão, verificar se um aluno foi aprovado, gerenciar projetos. As possibilidades são infinitas. Então, vamos só recapitular rapidinho para ver como tudo se encaixa. O que a gente acabou de fazer aqui foi transformar uma tarefa manual, chata e repetitiva, em um processo automático e inteligente, usando uma única função do Excel. Resumindo, a função C é como ter um assistente pessoal dentro da sua planilha. Ela automatiza as decisões, mostra um status claro com base nas regras que a gente define, simplifica a análise dos dados e, o mais importante de tudo, libera o nosso tempo para focar no que é realmente estratégico. E assim a gente chega ao final deste guia prático. Eu espero que tenha ficado bem claro o potencial da função C para facilitar o trabalho no dia a dia. Muito obrigado pela companhia e para mais dicas e tutoriais como este, não se esqueça de se inscrever e seguir o canal do Professor Reginaldo MS. Até a próxima!